Diga comigo, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Cristo, o sangue do Senhor Jesus, é o tema central da Bíblia. Do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Aliás, o sangue faz parte da história da redenção. O sangue de Cristo no Antigo Testamento é prefigurado. Todas as vezes que você vê no Antigo Testamento, fazendo menção de um cordeiro, ou fazendo menção de um animal que deveria ser sacrificado, derramado o sangue, estava prefigurando Cristo no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Cristo é prefigurado através do sangue, mas no Novo Testamento, o sangue de Cristo é personificado através de Jesus. Agora, não mais prefigurado, mas agora personificado através de Jesus. Gostaria de compartilhar 3 textos. 1 de Pedro, se você puder acompanhar essa leitura, 1 de Pedro no capítulo 1, 18 até o verso de número 21, diz o texto: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, diga comigo, pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, até o 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Um outro texto, 1 de João, no capítulo 1, verso de número 7, diz o texto: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ler a última parte, a partir do sangue, vamos lá? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hebreus, no capítulo 12, verso de número 22 a 24, Hebreus 12, 22 a 24 diz: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da expiação que fala, diga comigo, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Não há remissão sem derramamento de sangue. Não há remissão. Toda remissão para o perdão de pecado precisa haver derramamento de sangue. Por isso que eu fiz menção no Antigo Testamento, quando você via um animal sendo sacrificado, o sangue daquele animal estava servindo para a remissão, ou seja, para o perdão dos pecados. Só que quando nós chegamos em Jesus, não mais o sangue de um animal qualquer, agora o próprio sangue de Cristo sendo derramado para o perdão dos nossos pecados. Nesses 3 textos que nós acabamos de ler, eu quero destacar 3 verdades importantes através do sangue. O primeiro, o valor do sangue. Diga comigo, o valor do sangue. Segundo, a virtude do sangue. Diga comigo, a virtude do sangue. E a terceira, a voz do sangue. O sangue de Jesus, ele fala.
O sangue de Jesus ainda hoje fala. O sangue de Jesus tem um valor inestimável. O primeiro texto que nós lemos em 1 de Pedro 18 e 19 diz que não foi através de coisas corruptíveis, mas foi através de algo incorruptível. O apóstolo Pedro, ele está dizendo, não foi com ouro ou foi com prata, não foi com esses metais valiosos e até mesmo preciosos, mas foi através de algo de muito maior valor, algo superior a tudo isto. Pedro está dizendo, olha, o ouro tem o seu valor, a prata tem o seu valor, mas é coisa corruptível. Mas Pedro está dizendo, eu e você, nós fomos comprados através de algo que é incorruptível, que é através do sangue de Jesus. Nós não fomos salvos através de recurso humano. Por isso que a salvação, ela vai transcender a todo e qualquer recurso humano, vai além de todo e qualquer recurso humano. A salvação vai falar de algo sobrenatural, a salvação vai falar de algo de valor incalculável, vai falar do sangue de Jesus, valor incalculável. Então preste atenção, eu e você, nós fomos resgatados através de Cristo Jesus. O próprio Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você então fomos resgatados, através do sangue de Cristo, eu e você, nós fomos resgatados. No verso de número 19, o texto vai dizer, mas foi pelo precioso sangue, como de um cordeiro, mas não é um cordeiro qualquer, não simplesmente apenas um cordeiro, mas um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue do cordeiro é indispensável para que haja salvação, para que haja libertação. Se nós formos analisar, quando da passagem do anjo da morte, quando o povo de Israel estava lá no Egito, então Deus permitiu que viesse as pragas, a primeira, a segunda, a terceira e até a 10ª praga, onde viria um anjo da morte, estaria destruindo, matando todos os primogênitos. Em toda casa onde houvesse um primogênito, o anjo da morte viria e mataria todos os primogênitos, com exceção da casa em que estivesse o quê? O sangue de um cordeiro. Aquela casa que pegasse um cordeiro, que sacrificasse, e que aspergisse o sangue, e que colocasse o sangue ali nos umbrais da porta, quando à meia-noite, quando o anjo da morte viesse, e que ele olhasse ali o sangue aspergido, ele passava, e ninguém haveria, ou não haveria nenhuma morte naquela casa. Aquele sangue já estava apontando para o sangue de Jesus. Aquele cordeiro que deveria ser sacrificado já estava apontando para este cordeiro, um cordeiro sem defeito. Hoje nós reconhecemos o sangue de Jesus, reconhecemos o sangue do cordeiro, mas o que vai ter valor realmente é o sangue espargido, ou seja, o que vai ter valor realmente é quando o sangue for aplicado. Sabe, meus queridos, quando eu estava estudando esta palavra, e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, o grande desafio hoje não é reconhecer o sangue de Jesus, o grande desafio não é reconhecer Cristo como um Cordeiro de Deus. O grande desafio hoje não é reconhecer que o sangue de Jesus perdoa os pecados, mas o grande e maior desafio é pegar o sangue desse cordeiro e aplicar o sangue do cordeiro. Então aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro, se não fosse aplicado, não estaria trazendo livramento àquelas pessoas. Pastor, o que isso tem a ver comigo hoje?
O que isso tem a ver com as pessoas hoje? É muito comum, às vezes, nós falarmos de Jesus para as pessoas, e as pessoas falam assim: realmente, Jesus morreu. E daqui uns dias, há pouco mais de 40 dias, nós teremos aí a comemoração da Páscoa, e vamos se falar muito esses dias sobre a cruz, vamos se falar muito sobre o sangue do Cordeiro. O grande desafio não é reconhecer o sangue, mas o grande desafio é pegar este sangue e aplicar em minha vida, apropriar disso, reconhecer, realmente eu fui perdoado, realmente o sangue de Jesus perdoou todos os meus pecados. Aí sim terá um valor muito grande, porque de nada adianta às vezes alguém olhar para um relógio ou para uma outra joia e falar assim: é muito caro, realmente tem valor, realmente. Mas se eu não me apropriar daquilo, eu vou olhar de longe, vou reconhecer que tem valor, mas aquilo não aplicado para a minha vida, não vai fazer muita diferença. Mas estes dias eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você não apenas vai reconhecer o sangue do Cordeiro, não apenas vai reconhecer que o sangue de Jesus perdoa todos os pecados, mas você vai apropriar deste sangue, e vai chegar e falar: eu tomo posse desse sangue, eu espalho este sangue por toda a minha vida, e eu declaro: eu sou perdoado, em nome de Jesus. Aí sim vai ter valor, aí sim vai ser muito precioso, porque senão seria como eu já fiz menção, alguém olhando de longe e vai falar: realmente é muito valioso, Deus entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário. Mas se eu não for lá e falar assim: eu tomo posse, eu me aproprio deste sangue e eu aplico em minha vida, não vai fazer sentido. Mas põe a mão no seu coração e fala assim: em nome de Jesus, eu tomo posse, eu me aproprio do sangue de Jesus sobre a minha vida, e declaro: eu sou perdoado, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo através desse texto é que o sangue de Jesus, ele tem um valor, ou seja, ele tem uma virtude muito grande. Se nós formos analisar uma vez mais o texto de 1 João 1,7, diz: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o texto encerra dizendo: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando ele fala purifica de todo o pecado, ele está falando da virtude, ou seja, o objetivo. Pastor, tem um valor muito grande, mas qual o objetivo deste sangue? Por que eu devo pegar este sangue, tomar posse deste sangue? Qual o objetivo, pastor, deste sangue? É para me purificar. Diga: eu sou purificado através do sangue de Jesus. A Bíblia declara que quem pratica o pecado, ele é escravo do pecado. O pecado é algo terrível, escraviza as pessoas. E infelizmente, quantas pessoas estão escravizadas no pecado? A gente percebe assim que Satanás, de uma forma muito sutil, tem escravizado muitas pessoas. Às vezes você olha e chega à seguinte conclusão: essa pessoa era para estar muito mais longe, mas em alguma área da sua vida, Satanás aprisionou esta pessoa. Quantas pessoas estão aprisionadas? Mas quando eu e você reconhecemos esta virtude, ou seja, o objetivo deste sangue, eu chego diante dele e falo: Senhor, eu tomo posse e eu sou perdoado, os meus pecados foram lavados através de Cristo Jesus, e eu agora não sou mais escravo, mas eu fui liberto. O sangue de Jesus me purificou e me libertou de todo o pecado. Uma certa vez uma pessoa chegou para Charles Finney, uma pessoa que era um grande pecador, um homem muito violento, um homem muito desonesto, e ele chegou para Finney e disse: há esperança para mim que sou pecador?
Finney chegou para ele: sim, há esperança, através do sangue de Jesus há esperança. Mas ele uma vez mais diz: há esperança para mim que sou um adúltero. Aquele homem estava escravizado no adultério. Ele chegou e falou: há esperança para mim que sou um adúltero? Finney respondeu para ele: sim, há esperança para você através do sangue de Jesus. Uma vez mais ele chegou e falou: há esperança para mim que sou um ladrão, que sonego, que recebo propina, há esperança para mim. Uma vez mais ele diz: sim, há esperança para você através do sangue de Jesus. Não importa o que te escravizou, não importa o que te aprisionou, mas o sangue de Jesus, ele é poderoso para libertar de todo e qualquer pecado. Seja qual for o pecado, o sangue de Jesus tem a virtude para vir e apagar todo pecado. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, que ele tinha que beber aquele cálice amargo, porque aquele cálice era um cálice amargo, um cálice difícil de tomar. Jesus chegou a dizer: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Por que Jesus fez menção? Porque naquele momento, naquele exato momento, todos os nossos pecados estavam naquele cálice. Todos os nossos pecados, o meu e o seu pecado estava lá naquele cálice. Imagina o quanto foi difícil para Jesus. Imagina o sofrimento de Jesus. O próprio Pai, naquele exato momento, teve que dar as costas, porque como se não tivesse suportado ali, ou suportando a dor do seu filho. O céu se fechou, o sol se escureceu, houve trevas naquele momento, porque naquele exato momento Jesus estaria bebendo daquele cálice, e naquele cálice estava o meu e o seu pecado. Então quando Jesus toma aquele cálice, ou seja, quando Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário, minutos antes, pouco antes, ele levanta a sua voz e diz: está consumado, tetelestai, todos os nossos pecados foram perdoados. Naquele exato momento Jesus estava dizendo: o seu pecado foi perdoado. Quando Jesus entrega a sua vida, ele fala tetelestai, ele está dizendo: o seu pecado foi consumado, eu paguei um alto preço, preço de sangue, para que você então fosse liberto. Jesus recebeu toda a condenação de morte, para que eu e você pudesse viver. Jesus então morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Se não fosse Jesus entregar a sua vida na cruz do Calvário, nós hoje não teríamos vida. Eu e você somos livres. Eu e você, nós temos vida, porque Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário. Isto é ou não é uma boa notícia, meus amados? Tem virtude ou não tem virtude nesse sangue? E às vezes nós olhamos para tudo isso, reconhecemos a história, sabemos que Jesus gritou: está consumado, mas às vezes nós não vivemos uma vida livre. Satanás é aquele que vem e cochicha: não há saída para você, não há salvação para você, não tem mais jeito para você, você está perdido. Mas nesta noite Jesus está de braços abertos, olhando para mim e para você, dizendo: está consumado, não há mais nenhuma condenação, todos os seus pecados foram perdoados através de Cristo. Levante a sua mão e diga palavras de gratidão. Todos os nossos pecados foram perdoados, hoje nós somos livres. Tome posse disso. Logo pela manhã, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu estou vivo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua morte na cruz do Calvário. Esta semana eu vi uma história de uma mulher que estava longe do seu esposo. Seu esposo havia
viajado para outro estado, na Califórnia, em busca de umas minas de ouro, e havia meses que ela não via o seu marido, e ela então viaja ao encontro do seu esposo, juntamente com um dos seus filhos, e durante aquela viagem, o navio em que eles estavam, durante uma tempestade, houve um naufrágio, e aquele navio começou a se afundar, e mandaram alguns botes para estar salvando a vida daquelas pessoas, só que poderia ir apenas um de cada família. Então chegou o bote de salva-vidas, a mãe virou para o filho e falou: vai meu filho, pode ir, salva a sua vida. O filho falou: não mãe, o meu pai precisa da senhora, vá a senhora. A mãe insistiu e disse: não meu filho, vá você tem muita vida pela frente, vá você. Eu só quero te fazer um pedido, quando você encontrar com seu pai, se você tiver a oportunidade de encontrar com seu pai, diga ao seu pai que eu morri para que você pudesse viver. E outra coisa, nunca esqueça que a sua mãe morreu para que você tivesse vida. Isso nos lembra a história de Jesus, ou isso nos lembra o exemplo de Jesus. Todos os dias nós precisamos levantar as nossas mãos e dizer: eu tenho vida, e vida em abundância, eu sou salvo, eu sou liberto, porque um dia o Senhor Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados. Eu sou vivo porque um Cristo morreu por mim. Quero dizer para você nesta noite, meu querido, para você que está aqui, para você que está acompanhando aí na sua casa, Jesus lá na cruz, Ele olhou para mim e para você, e Ele disse: eu morri por você. Imagina Jesus lá na cruz, de braços abertos, olhando para mim e para você, dizendo: eu morri por você. Foi por você, meu querido, que eu morri. Foi por você, minha querida, que eu morri. Mas o pecado às vezes traz consequências terríveis. O pecado às vezes polui. O pecado às vezes nos distancia de Deus. E quantas pessoas atormentadas pela culpa. Sabia que tem pessoas que têm dificuldade de chegar a Deus em oração por conta do sentimento de culpa? Sabia que existem pessoas que fazem se afastar de Deus por conta daquele sentimento de culpa? Não deveria ser o contrário, sim ou não? Deveria ser o contrário. Por conta do pecado, ou por conta das consequências do pecado, eu não deveria me afastar da cruz de Cristo, mas eu deveria correr para Cristo. Mas quantas pessoas às vezes não conseguem dobrar os joelhos ou chegar diante de Deus por conta da vergonha do pecado, por conta do sentimento de culpa? Pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão se adoecendo por conta daquele sentimento de culpa. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Eu tenho uma boa nova. É o Evangelho de Jesus. Sabe o que quer dizer o Evangelho? O Evangelho quer dizer boas novas. Eu tenho algo importante para dizer para você. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, para que hoje nós fôssemos livres de toda a condenação do pecado. Não existe mais nenhuma condenação. Mas pastor, eu estou me sentindo sujo. Corra para Ele, porque o sangue te purifica. Digo, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mas pastor, eu tenho um sentimento de culpa. Corra para Ele, não corra dele. Talvez até hoje você correu dele, mas chegou o tempo de você correr para Ele. Você já viu como que acontece a reciclagem do papel? Alguns papéis sujos, papelão, muito sujo, e aí vai para a fábrica. E aquilo passa por um processo, é triturado. Uma boa parte daquilo é jogado dentro de um tambor muito grande. E aquilo lá é triturado, coloca alguns produtos lá, e aquilo vai se purificando, e depois sai uma folha. Uma folha, na grande maioria das vezes, uma folha muito bonita, corrigida.
Às vezes algumas pessoas olham e contemplam só a sujeira, contemplam só os pecados, mas chegou um tempo de nós nos olharmos, olhar para nós mesmos através com os olhos de Cristo e chegar à seguinte conclusão: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, não há mais nenhuma condenação para mim. Olhar também para as pessoas que estão próximas, olhar não com o olhar humano. Chegou o tempo de nós, os pais, olharmos para os nossos filhos com o olhar de Cristo, não contemplando as suas falhas, os seus pecados, mas como Cristo vê. Chegou um tempo de nós abrirmos os nossos olhos espirituais e contemplar como Cristo vê. A terceira e a última é a voz do sangue. A voz do sangue. A voz do sangue de Cristo fala aos nossos corações. Vamos ler novamente o texto de Hebreus no capítulo 12, verso de número 24. Preste atenção nesse texto. Há uma chave nesse texto. O texto diz: e a Jesus, diga comigo, Jesus, o mediador da nova aliança. E a Jesus, o mediador. Perceba que o mediador aqui está em letra maiúscula. Você pode observar na sua Bíblia, esse mediador aí está em letra maiúscula, se referindo a Jesus. Então Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala. O sangue de Jesus fala. Sim, o texto está dizendo que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que é isso, pastor? Qual era a voz de Abel? O que Abel estava gritando, o que Abel estava clamando? Se você for voltar lá em Gênesis, a voz de Abel clamava por justiça. A voz de Abel clamava por vingança. Mas o texto está dizendo: Jesus, o mediador da nova aliança, não grita por vingança, não grita por justiça humana, mas o sangue de Jesus grita por perdão. Por perdão, o tempo todo, o sangue de Jesus, a voz do sangue de Jesus, vai estar o tempo todo gritando por perdão, ou seja, ele vai o tempo todo dizer: olha, eu estou aqui para te perdoar, tome posse do perdão, eu não estou aqui para fazer vingança. Já imaginou se Jesus olhasse para mim, para você, com um olhar de vingança? Muitos de nós estaríamos fritos, sim ou não? Sim, mas Jesus, esta voz, não fala como o próprio Abel, mas grita pelo perdão. Então a voz do sangue de Cristo é a voz do perdão. Talvez você entrou aqui, chegou para esta reunião se sentindo acusado, o diabo o tempo todo jogando na sua cara: você é um fracassado, você já está condenado, você não vai a lugar nenhum, você já está amaldiçoado. Mas o Senhor Jesus, a voz do Senhor Jesus nesta noite está dizendo: você está perdoado, todos os seus pecados estão perdoados. Esta é a voz de Jesus, gritando por perdão, por perdão, por perdão. Nós é que às vezes temos dificuldade de tomar posse, de aspergir este sangue, de apropriar desse sangue e falar: eu estou perdoado, todos os meus pecados foram perdoados. Mas tinha um Lutero, a história conta que ele tinha muita dificuldade de apropriar do perdão, e constantemente, praticamente todos os dias, ele ia e confessava os seus pecados. Ele tinha uma necessidade de todos os dias ficar confessando ali os seus pecados, confessando os seus pecados. Mas um dia, ele teve uma experiência sobrenatural. O próprio Satanás apareceu para ele com uma lista de todos os pecados dele, e começou a ler aquela lista enorme, fazendo menção de todos os seus pecados. Foi lendo, 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 foi lendo. Quando terminou de ler, Martinho Lutero
disse para ele: você esqueceu de escrever algo aí nessa lista. Você esqueceu de escrever: o meu pecado está perdoado. Você esqueceu de escrever para cada um deste pecado, escrever na frente: está perdoado. Não há mais nenhuma condenação. Para cada um desses pecados, no final escrever: está perdoado. Através do sangue de Jesus, está perdoado. Está perdoado. Todos os nossos pecados em Cristo Jesus já estão perdoados. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Saia daqui hoje livre de toda condenação. Saia daqui hoje sentindo paz no seu espírito. Uma das coisas mais preciosas é a paz de espírito. Uma das coisas mais preciosas, você em meio à dificuldade, em meio à perseguição, mas você ter paz no seu espírito, reconhecer que posso até cometer algum pecado, mas eu não tenho prazer neste pecado. Eu posso até ter algum deslize, mas eu não vou correr de Jesus, eu vou correr para Jesus. Eu posso até falhar em alguma coisa, mas todos os dias eu posso chegar diante do Senhor e dizer: os meus pecados foram perdoados através do sangue do Senhor Jesus. Debaixo do sangue de Jesus nós estamos protegidos. Seria como se você imaginasse em Cristo com suas mãos levantadas, e debaixo das mãos de Cristo, debaixo das mãos poderosas de Cristo Jesus, todos os nossos pecados então perdoados. Quero orar com você nesta noite. Gostaria que você se colocasse de pé. Talvez você chegou à seguinte conclusão: pastor, o meu grande desafio não é reconhecer que Cristo perdoa, não é reconhecer que Jesus derramou o seu sangue para o perdão dos pecados. Talvez o seu maior desafio é aplicar essas verdades em sua vida, se apropriar destas verdades e viver como uma pessoa livre, sem condenação. Não há mais nenhuma condenação. Sabe por que algumas pessoas às vezes não têm sucesso em todas as áreas da sua vida? Porque tem constantemente aquele sentimento de culpa. Às vezes ele não flui no trabalho, porque tem o inimigo constantemente condenando ele não consegue fluir. Às vezes ele monta um comércio, um negócio, mas ele se sente tão acusado, tão condenado, e ele não consegue romper. Às vezes ele entra para um casamento e Satanás vai ficar o tempo todo acusando, lembrando de falhas na sua adolescência, falha na sua juventude, e ele vai viver aprisionado. Algumas pessoas às vezes iniciam o primeiro amor, aquela pessoa livre, consegue adorar ao Senhor, mas depois vai se esfriando, porque esquece de todos os dias estar aplicando o sangue de Jesus, tomando posse, reconhecendo o valor, reconhecendo a virtude, e reconhecendo que todos os dias Jesus está dizendo: você está perdoado. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Esses dias você não vai apenas reconhecer o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, mas você vai se apropriar do sangue de Jesus e vai aplicar e vai viver uma vida livre, porque não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Todos os nossos pecados em Cristo Jesus já foram perdoados. Você pode dizer palavras de gratidão ao Senhor nesta noite? Então levante as suas mãos e declare: através do sangue de Jesus não há mais nenhuma condenação sobre a minha vida. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado, de todo pecado. Mas você precisa reconhecer e tomar posse. Quero fazer 2 convites nesta noite, para você que está aqui ou para você que está assistindo em sua casa. Pastor, até hoje eu não entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de salvação. Você precisa confessar com os seus lábios
e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Queria que a igreja fechasse os olhos nesse momento. O primeiro convite desta noite é: eu quero convidar você a voltar para a casa do Pai. Talvez em algum momento você se decepcionou e afastou de Jesus. Eu quero convidar você, volte para Jesus nesta noite. Ou talvez você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Hoje é noite de você entregar a sua vida, hoje é noite de salvação. Você que nesta noite quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que nesta noite quer voltar para a casa do Pai, aonde você está, levante a sua mão e eu quero orar por você nesta noite. Você precisa tornar público aquilo que está no seu coração. Você que quer, levante a sua mão, eu quero orar por você nesta noite. Hoje é noite de você tomar posse do perdão de Jesus sobre a sua vida. Amém. Há uma pessoa que está levantando a sua mão. Eu quero orar por você nesta noite. E todos aqueles que quiserem fazer esta oração, poderá fazer esta oração junto comigo. Diga: Senhor Jesus, eu tomo posse do perdão dos meus pecados. Diga: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Diga: Jesus, vem com teu sangue e me purifica. Diga: Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e apaga todos os meus pecados. Pai, eu coloco diante de ti este teu filho que volta à tua casa nesta noite. E eu creio que há festa no céu nesta noite, quando um pecador se arrepende. E eu declaro o perdão dos pecados. Declaro que não há mais nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Não há mais nenhuma condenação. Você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor? Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus.